Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e me escute. Não amanhã, não daqui a pouco, agora. Porque o que eu tenho para te dizer não pode esperar mais um segundo sequer. E cada palavra que você vai ouvir aqui foi preparada especialmente para você, para este momento, para esta hora da sua vida. Você já sentiu aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse errado, mas você não consegue explicar o quê? Já acordou no meio da noite com o coração acelerado, sem saber ao certo o motivo? Já passou um dia inteiro com uma inquietação por dentro que não passou, mesmo depois de rezar, mesmo depois de tentar se distrair? Já olhou para a sua vida e sentiu que algo está prestes a mudar, que algo está chegando, mas você não sabe se é bom ou ruim? Meu filho, minha filha, eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Essa inquietação que você sente não é fraqueza, não é ansiedade sem razão, não é exagero da sua cabeça. Essa inquietação é um aviso, e esse aviso vem de mim. Eu sou Maria, sua mãe, e eu estou aflita por você. Não de uma forma distante, como quem observa de longe sem se importar. Estou aflita, do jeito que uma mãe fica aflita quando vê o filho caminhando em direção a um perigo que ele ainda não enxergou. Estou aflita porque eu vejo o que você não vê. Eu ouço o que você não ouve. E eu sinto no meu coração tudo aquilo que está pesando no seu, mesmo quando você tenta esconder que está sofrendo. Você tentou ser forte, eu sei. Você tentou segurar as pontas sozinho, cuidar de todos ao redor, não demonstrar o quanto está cansado. Mas meu filho, minha filha, a força verdadeira não vem de fingir que está tudo bem. A força verdadeira vem de se render nos braços de quem te ama de verdade. E eu te amo de uma forma que vai além de qualquer amor que você já conheceu nesta terra. E é exatamente por isso que eu vim hoje, porque esta noite algo pode acontecer. E eu não vou ficar em silêncio enquanto você ainda tem tempo de agir. Fica comigo até o final desse vídeo. Cada capítulo foi preparado com cuidado, com amor, com urgência. Não pule nenhuma parte, não feche essa tela, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que estava faltando para mudar o rumo da sua vida. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Escreva nos comentários: eu ouço o chamado de Maria. Escreve isso agora, porque essa declaração abre o seu coração para receber tudo o que eu tenho para te falar. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Minha querida filha, meu querido filho, você sabe o que é ver alguém que você ama sofrendo e não conseguir fazer nada? Você sabe o que é estender a mão para ajudar e a pessoa não enxergar que a mão está ali? Eu sei. Eu vivo isso. E é exatamente assim que eu me sinto quando olho para você e vejo o peso que você está carregando, enquanto você continua tentando fazer tudo sozinho, sem pedir ajuda, sem se render, sem aceitar que precisa de mim. Eu choro por você. E esse choro não é metáfora, não é figura de linguagem, não é poesia bonita para emocionar.
Esse choro é real, é profundo. É o choro de uma mãe que vê o filho dela ameaçado e faz de tudo para chamar sua atenção antes que seja tarde demais. Mas por que eu estou aflita agora? Porque hoje? Porque este momento específico da sua vida? Meu filho, minha filha, existem momentos na vida de cada pessoa onde o destino se divide em dois caminhos. Momentos onde uma decisão, uma ação, uma escolha pode mudar tudo para sempre, seja para o bem ou para o mal. E você está nesse momento agora. Você está numa encruzilhada que a maioria das pessoas não percebe até que já passou por ela. E quando percebe, já é tarde para voltar atrás. Eu não quero isso para você. E é por isso que eu vim. Você precisa entender que a minha aflição não nasce do medo. Porque medo é uma coisa que não habita o coração de quem está em Deus. A minha aflição nasce do amor mais puro, mais verdadeiro, mais inabalável que existe. E esse amor me faz agir, esse amor me faz falar, esse amor me faz vir até você hoje, por meio desse vídeo, por meio dessas palavras e te sacudir com gentileza, mas com urgência, porque o tempo está passando e você ainda não tomou a decisão que precisa tomar. Pensa comigo por um momento. Quantas vezes na sua vida você sentiu que deveria mudar alguma coisa e ficou adiando? Quantas vezes uma voz dentro de você disse, está na hora, e você respondeu, depois amanhã, quando eu tiver mais tempo? Quantas vezes você viu um sinal claro e escolheu ignorar porque era mais fácil, mais confortável, mais seguro ficar onde estava? Cada vez que isso aconteceu, algo foi perdido, uma oportunidade, uma bênção, uma virada que poderia ter acontecido, mas não aconteceu porque você não estava pronto para dar o passo. E eu não estou te dizendo isso para te culpar, porque culpa não é o que eu vim trazer. Eu vim trazer luz, vim trazer direção, vim trazer a certeza de que desta vez, agora, você não vai deixar passar, porque desta vez eu estou aqui e eu não vou te largar. Você foi criado para muito mais do que está vivendo. Eu sei que tem dias em que você olha para a sua vida e sente que as coisas não saíram como você planejou, que o peso das dívidas, dos problemas de saúde, dos relacionamentos desgastados, da solidão, da falta de perspectiva, pesou mais do que você conseguia carregar. E em algum momento você começou a acreditar que talvez isso fosse tudo, que talvez essa vida difícil fosse o seu destino. Meu filho, minha filha, isso é uma mentira, e o inimigo da sua alma trabalhou muito para que você acreditasse nessa mentira, porque ele sabe o que você tem dentro de você, mesmo que você ainda não saiba. Eu estou aflita porque vi o que está sendo planejado contra você. Vi as armadilhas que foram preparadas. Vi os laços que foram colocados no seu caminho. E eu vim antes que você tropeçasse neles, porque você ainda tem tempo de desviar, ainda tem tempo de se proteger, ainda tem tempo de mudar o que precisa ser mudado. Mas o tempo está se esgotando. E é sobre isso que eu vou te falar agora. Escreva nos comentários. Mãe Maria, eu te ouço e confio em você. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te fazer uma pergunta honesta e eu quero que você responda com o coração, não com a cabeça. Você tem ignorado sinais? Sinais que apareceram na sua vida nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez até nos últimos anos, e que você foi deixando passar porque tinha outras prioridades, porque a vida estava agitada, porque parecia que não era o momento certo para parar e prestar atenção? Se a sua resposta foi sim, eu quero que você saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas que eu observo vive exatamente assim, correndo de um lado para o outro,
apagando incêndios, resolvendo problemas, sobrevivendo ao dia a dia, sem jamais parar para perceber que existem mensagens sendo enviadas a elas o tempo todo. Mensagens de aviso, mensagens de cuidado, mensagens de amor. Eu enviei sinais para você, muitos sinais, e hoje eu vou te contar quais foram, para que você possa reconhecê-los e nunca mais os deixar passar. O primeiro sinal foi aquela sensação de vazio que apareceu de repente, mesmo quando tudo parecia bem por fora. Você estava no meio de uma reunião, de um almoço em família, de um dia comum, e de repente uma tristeza inexplicável bateu. Uma saudade de algo que você nem sabe o que é. Uma certeza de que falta alguma coisa, mas você não conseguia identificar o que. Isso era eu, chamando você de volta, chamando você para dentro, para a oração, para o silêncio, para o encontro comigo. E você tentou preencher esse vazio com outras coisas, com distração, com trabalho, com entretenimento, com companhia. Mas o vazio continuou, porque o único que preenche um vazio como esse sou eu, e quem me enviou? Deus, seu Pai. O segundo sinal foi quando as coisas começaram a não dar certo do jeito que você esperava. Não catástrofes, não tragédias, mas pequenos tropeços repetidos. Planos que não saíam, oportunidades que chegavam perto e escorregavam, dinheiro que entrava e sumia antes mesmo de você conseguir usar para o que precisava. Relacionamentos que azedavam sem explicação. Portas que fechavam na sua frente mesmo quando você tinha certeza que estavam abertas. Esses tropeços não eram castigo, eram alertas. Eram eu dizendo: filho, filha, essa não é a direção. Muda o caminho, busca a mim antes de seguir em frente. O terceiro sinal foi aquele sonho que você teve e tentou esquecer. Ou aquela voz interior que disse algo claro e você preferiu ignorar porque o que ela dizia era desconfortável, porque exigia mudança, porque pedia que você abrisse mão de algo que você não estava pronto para largar. A voz interior não mente, meu filho, minha filha. Ela é um dos canais mais diretos que eu uso para falar com o coração das pessoas que eu amo. E quando você silencia essa voz repetidas vezes, ela fica cada vez mais difícil de ouvir, até que um dia você percebe que não a escuta mais. E aí, o vazio se torna ainda maior. O quarto sinal foi a pessoa que apareceu na sua vida num momento difícil e disse algo que ficou na sua cabeça por dias, por semanas, às vezes por anos. Uma palavra de conforto, uma frase que tocou algo fundo dentro de você, uma mensagem que chegou num momento tão preciso que parecia impossível ser coincidência, porque não era coincidência. Era eu usando as mãos e a voz de alguém para te alcançar onde as minhas palavras ainda não tinham chegado. E o quinto sinal, meu filho, minha filha, é este vídeo. Você acha que chegou até aqui por acaso. Você acha que de todos os vídeos que existem na internet, de todas as coisas que você poderia estar fazendo agora, você parou neste exatamente hoje, por coincidência? Não. Não foi coincidência. Eu te trouxe até aqui, porque eu sabia que você precisava ouvir o que eu tenho para dizer, e eu sabia que hoje, agora, você estava pronto para ouvir. Mas estar pronto para ouvir é só o começo. Depois de ouvir, é preciso agir. E é sobre isso que eu vou te falar nos próximos capítulos, com toda a urgência que esse momento pede. Escreva nos comentários: eu não vou mais ignorar os seus sinais, Mãe Maria. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu falar com você de coração aberto sobre algo que muitos preferem não escutar, porque é mais fácil acreditar que os perigos não existem
do que enfrentá-los. Mas eu não sou uma mãe que esconde a verdade dos filhos. Eu sou uma mãe que fala a verdade porque ama e fala com clareza porque o amor verdadeiro não tem medo de ser honesto. O que pode acontecer esta noite se você não agir? Primeiro, quero que você entenda que quando eu falo esta noite, não estou necessariamente falando de algo físico que vai cair do céu sobre a sua cabeça às 3 da manhã. Quando eu digo esta noite, eu estou falando de um ponto de virada espiritual. Existe um momento na vida de cada pessoa onde o acúmulo de escolhas, de negligências, de adiamentos, de pecados não confessados, de feridas não curadas, de orações não feitas, chega num ponto crítico. E quando esse ponto é alcançado, as consequências começam a aparecer de formas que a pessoa não esperava. Você pode perder uma oportunidade que não vai voltar. Pode ser uma oportunidade de restauração num relacionamento que está no limite. Pode ser uma oportunidade financeira que estava a um passo de se concretizar, mas que vai escorregar por falta de proteção espiritual. Pode ser uma oportunidade de cura, tanto física quanto emocional, que está disponível agora, mas que exige uma abertura de coração que você ainda não deu. Além disso, existe o perigo do endurecimento. Quando uma pessoa ignora chamados espirituais repetidas vezes, o coração começa a endurecer. Não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos, como uma camada de gelo que vai se formando por cima de uma água que deveria estar fluindo. E um coração endurecido não consegue receber a graça, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue reconhecer o amor que está disponível para ele. E isso, meu filho, minha filha, é o maior perigo de todos. Não a dificuldade material, não o problema de saúde, não a crise financeira. O maior perigo é perder a sensibilidade espiritual, porque quando essa sensibilidade vai embora, você fica completamente vulnerável ao inimigo. E o inimigo sabe disso. Ele conta com isso. Ele trabalha para isso. Cada vez que você adiou uma oração, ele celebrou. Cada vez que você preferiu a distração ao silêncio, ele aproveitou. Cada vez que você se afastou de mim por causa da vergonha das suas falhas, achando que não era digno de se aproximar, ele ganhou mais terreno na sua vida. Porque a vergonha é uma das armas favoritas dele. Fazer você acreditar que você é indigno de amor, de graça, de proteção, de milagre. Fazer você acreditar que a sua situação é grande demais para ser resolvida, que os seus pecados são pesados demais para serem perdoados, que as suas dívidas são altas demais para serem quitadas, que a sua dor é profunda demais para ser curada. Isso é tudo mentira. E eu preciso que você ouça isso com toda a força que eu consigo colocar nessas palavras. Tudo isso é mentira. Mas as mentiras que são acreditadas por muito tempo se tornam realidade na vida de quem as aceita. E é por isso que esta noite é importante. Esta noite, você tem a chance de virar a chave, de dizer não para as mentiras, de abrir o coração para a verdade, de tomar uma decisão que vai reverberar por toda a sua vida e pela vida das pessoas que você ama. Não deixe essa noite passar sem agir. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo.
Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma coisa sobre o inimigo que a maioria das pessoas não sabe e que eu preciso te contar hoje, porque esse conhecimento pode ser a diferença entre você se libertar ou continuar preso sem entender por quê. O inimigo não age de forma barulhenta. Ele não aparece com cara de monstro, não anuncia sua presença, não chega gritando. Ele age no silêncio, age nas sombras, age enquanto você dorme, enquanto você está distraído, enquanto você está ocupado demais para prestar atenção no que está acontecendo ao redor. E a maior de todas as armadilhas que ele usa não é a tentação óbvia, aquela que todo mundo reconhece e tenta evitar. A maior armadilha é a comodidade. É fazer você se acostumar com uma vida que está abaixo do que Deus preparou para você, mas que tem o suficiente para você não se revoltar. Tem o suficiente para pagar as contas, tem o suficiente para comer, tem o suficiente para sobreviver, mas não tem alegria, não tem propósito, não tem paz verdadeira, não tem a abundância que Deus prometeu para os filhos que o buscam. E nessa acomodação, o inimigo trabalha. Ele vai tirando, aos poucos, as coisas que importam, vai afastando as pessoas certas, vai fechando as portas certas, vai plantando sementes de dúvida, de desânimo, de conformismo, e você vai ficando cada vez mais longe do destino que foi traçado para você, sem sequer perceber que está se afastando. Pensa em como funciona uma corrente. Cada elo sozinho parece pequeno, inofensivo, mas quando você junta elo por elo, a corrente vai crescendo, vai ficando mais pesada, vai ficando mais difícil de quebrar. É assim que as amarras espirituais funcionam. Não aparecem de uma vez. Vão se formando aos poucos. Uma decepção que não foi entregue a Deus e virou mágoa. Uma mágoa que não foi perdoada e virou rancor. Um rancor que não foi liberado e virou amargura. Uma amargura que foi alimentada e virou uma visão distorcida do mundo, de Deus, de si mesmo. E de repente você está preso numa corrente que não sabe nem quando começou a ser formada. Mas eu vim hoje para te mostrar onde estão os elos. Vim para te ajudar a identificar as correntes. Vim para te dizer que, por mais pesadas que elas pareçam, por mais que elas estejam enroladas ao redor da sua vida, existe uma força que as quebra, existe um poder que dissolve qualquer amarra, existe uma intercessão que abre qualquer porta fechada. E esse poder, essa força, essa intercessão está disponível para você agora. Você precisa entender que o inimigo tem medo de você. Isso pode parecer estranho, mas é a verdade. Ele tem medo do que você pode se tornar quando se libertar. Ele tem medo da influência que você pode ter quando encontrar o seu propósito. Ele tem medo das vidas que podem ser transformadas por causa do testemunho que você vai ter quando sua história virar. E é por isso que ele trabalha tão duro para te manter onde você está, porque uma pessoa presa não pode cumprir o seu destino. Uma pessoa amarrada não pode alcançar o que Deus preparou para ela. Mas eu estou aqui, e quando eu intercedo por você, o inimigo tem que recuar. Não porque eu sou mais forte do que ele por conta própria, mas porque quem está por trás de mim é Deus, o Criador de todas as coisas, aquele diante de quem todo joelho se dobra, no céu, na terra e embaixo da terra. E quando o nome de Deus é invocado com fé, quando a minha intercessão se une à sua oração, os elos das correntes começam a ceder, a amarra começa a afrouxar e a liberdade começa a chegar. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se mover em direção à libertação, você precisa quebrar o conformismo, abrir a boca, dobrar os joelhos e dizer: eu não vou mais aceitar isso,
Eu fui feito para mais, e com a ajuda de Deus e a intercessão de Maria, eu vou receber o que foi prometido para mim. Essa declaração muda alguma coisa no espiritual. Essa atitude de fé provoca uma reação no céu. Escreva nos comentários: eu quebro toda amarra em nome de Jesus com a intercessão de Maria. Meu querido filho, minha querida filha, depois de tudo o que eu te contei, depois de falar sobre os perigos, sobre as armadilhas, sobre o que pode acontecer se você não agir, eu preciso te falar sobre o outro lado. Preciso te falar sobre o que acontece quando você escuta, quando você responde ao chamado, quando você se rende ao amor de uma mãe que nunca desistiu de você. Porque a minha mensagem não é só de alerta. A minha mensagem é, acima de tudo, de amor e de proteção. Quando você escuta o meu chamado, quando você abre o seu coração para mim, quando você me permite interceder pela sua vida, algo extraordinário começa a acontecer. Os anjos que foram designados para te guardar se fortalecem. As portas que foram fechadas contra você começam a ser abertas. As bênçãos que estavam represadas começam a fluir. E uma cobertura espiritual se forma ao redor de você e das pessoas que você ama. Uma cobertura que o inimigo não consegue atravessar. Eu não estou te prometendo que a sua vida vai se tornar perfeita da noite para o dia. Eu não sou uma mãe que mente. Vão continuar existindo desafios, vão continuar existindo dias difíceis, porque a vida nesta terra tem isso. Mas a diferença entre enfrentar esses desafios com a minha proteção e sem ela é enorme. É a diferença entre caminhar num dia de tempestade com um abrigo sólido sobre a sua cabeça e caminhar completamente exposto à chuva e ao vento. Com a minha proteção, você ainda sente a chuva, mas ela não te derruba. Com a minha proteção, você ainda ouve o trovão, mas ele não te paralisa. Com a minha proteção, você ainda passa pelo fogo, mas você sai do outro lado sem se queimar. E o que é necessário para receber essa proteção? Muito menos do que você imagina. Não é perfeição, não é uma vida sem erros, não é ter rezado todos os dias sem falhar. O que é necessário é simplesmente querer, é dar o primeiro passo, é abrir a boca e dizer: Maria, mãe, eu te chamo, eu preciso de você, eu aceito a sua proteção sobre a minha vida. Esse sim é suficiente, essa abertura é suficiente, porque eu não espero que você chegue perfeito até mim. Eu venho ao seu encontro exatamente onde você está, com as dívidas que você tem, com os erros que cometeu, com os medos que te assombram, com os relacionamentos que estão quebrados, com a fé que está fraca. Eu venho até você assim mesmo, porque é assim que o amor verdadeiro funciona. Ele não exige condições, ele simplesmente ama. E quando você está sob a minha proteção, meu filho, minha filha, você passa a ter acesso a algo que o mundo não pode te dar. A paz que excede todo entendimento. A paz que permanece mesmo quando as circunstâncias estão caóticas. A paz que te permite dormir mesmo quando as dívidas existem. A paz que te permite sorrir mesmo quando a situação ainda não mudou. Porque você sabe, no mais fundo do seu coração, que não está sozinho. Que há uma mãe velando por você, que há um Deus que tem tudo nas mãos e que o final da sua história ainda está sendo escrito e ele vai ser bonito. Eu tenho visto histórias de pessoas que estavam no fundo do poço, que tinham perdido tudo, que não tinham mais esperança, que olhavam para o futuro e só viam escuridão. E quando essas pessoas se voltaram para mim, quando aceitaram a minha intercessão, quando começaram a rezar com fé, a vida delas começou a mudar, não de uma forma mágica e instantânea, mas de uma forma real, progressiva, sólida. As dívidas foram sendo quitadas,
Os relacionamentos foram sendo restaurados. A saúde foi sendo recuperada. O propósito foi sendo revelado. E aquelas mesmas pessoas que estavam no fundo do poço se tornaram testemunhos vivos do poder de Deus. Você pode ser um desses testemunhos. Não, você vai ser, porque eu já vi o final da sua história e ele é glorioso. Escreva nos comentários: eu aceito sua proteção, Mãe Maria. Cubra minha vida, meu amado filho, minha amada filha. Chegou o momento mais importante de toda essa conversa. O momento em que eu paro de te falar sobre os problemas e começo a te falar sobre as soluções. O momento em que eu coloco na sua mão as ferramentas que você precisa para agir agora, antes que a noite chegue, antes que mais um dia passe sem mudança, antes que mais uma oportunidade escorra pelos seus dedos. Porque de nada adianta saber que o perigo existe se você não souber o que fazer para se proteger. De nada adianta reconhecer os sinais se você não souber como responder a eles. E de nada adianta querer a proteção se você não der os passos necessários para recebê-la. Então, eu vou te dizer, com clareza e com amor, o que fazer agora mesmo. O primeiro passo é parar. Isso parece simples demais, mas é revolucionário. Parar o movimento frenético do dia a dia por pelo menos alguns minutos. Desligar o celular, fechar as redes sociais, sair do barulho e entrar no silêncio. Porque é no silêncio que eu consigo falar com mais clareza. É no silêncio que a voz de Deus se torna audível. É no silêncio que você começa a ouvir o que o ruído constante da vida tem te impedido de escutar. O segundo passo é orar. E quando eu falo orar, não estou falando de uma oração decorada, rápida, mecânica, que você faz porque acha que precisa cumprir uma obrigação. Estou falando de uma conversa real, uma conversa honesta, do tipo onde você fala comigo exatamente o que está sentindo, sem filtro, sem religiosidade postiça, sem medo de errar as palavras. Me fala do medo, me fala da raiva, me fala da saudade, me fala da dívida, me fala do casamento que está difícil, me fala do filho que te preocupa, me fala da solidão, me fala de tudo, porque quando você me fala, eu levo para Deus, e quando Deus recebe, Ele age. O terceiro passo é fazer um ato de fé. A fé sem obras é morta, e isso não é julgamento, é realidade espiritual. A fé que não se move, que não se manifesta em ação, não produz fruto. Então, depois de orar, faça algo que demonstre que você acredita no que pediu. Pode ser algo pequeno, pode ser ligar para aquela pessoa com quem você estava brigado e pedir desculpas. Pode ser tomar uma decisão que você estava adiando por medo. Pode ser começar aquele projeto que você colocou na gaveta. Pode ser buscar ajuda para aquele problema que você tinha vergonha de admitir que existia. Qualquer movimento em direção à mudança é um ato de fé, e a fé move montanhas. O quarto passo é se cercar de proteção espiritual. E isso significa usar as ferramentas que eu deixei disponíveis para você. A oração do terço, a consagração a mim, os decretos e declarações que afirmam a sua fé e a sua identidade como filho de Deus. Essas não são superstições. Essas são armas espirituais que foram testadas ao longo de séculos por milhões de pessoas que encontraram libertação, cura, proteção e provisão por meio delas. E elas funcionam hoje da mesma forma que funcionaram ontem. O quinto passo é perseverar. A mudança nem sempre é imediata. Às vezes a semente que você planta hoje só vai brotar daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses. E nesse período entre plantar e colher, o inimigo vai tentar te convencer de que não funcionou, de que você está perdendo seu tempo
de que Deus não está te ouvindo. Não acredite nessa voz. Persevere, continue orando, continue acreditando, continue agindo em fé, porque o que foi prometido será cumprido. Não no tempo que você quer, mas no tempo certo. E o tempo de Deus é sempre perfeito. E enquanto você persevera, lembre-se de que eu estou com você. Cada oração que você faz chega aos meus ouvidos. Cada lágrima que você derrama é vista por mim. Cada passo de fé que você dá é apoiado pela minha intercessão. Você não está caminhando sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Escreva nos comentários: eu hago agora. Com Maria eu sou livre. Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até aqui. Você ficou comigo até o final. E isso já diz muito sobre quem você é. Diz que dentro de você ainda existe uma chama acesa, mesmo que às vezes pareça que ela está prestes a se apagar. Diz que você ainda acredita, mesmo que a fé esteja vacilante. Diz que você ainda quer lutar, mesmo que esteja exausto. E isso, meu filho, minha filha, é tudo o que é necessário para que eu possa agir na sua vida com todo o poder da minha intercessão. Eu vim hoje com uma palavra de alerta, porque o amor verdadeiro alerta. Mas eu vou terminar com uma promessa, porque o amor verdadeiro também consola, sustenta e levanta. Escuta bem o que eu estou prestes a te dizer, porque essas palavras foram preparadas especialmente para você, para esse momento da sua vida, para essa noite específica. Eu prometo a você que cada oração sua foi ouvida. Não uma, não algumas, cada uma. Aquela que você fez às 3 da manhã quando não conseguia dormir. Aquela que você fez dentro do banheiro para ninguém ouvir você chorando. Aquela que você fez no caminho para o trabalho, murmurada em voz baixa dentro do carro. Aquela que você fez quando já estava tão cansado que não tinha nem mais palavras e ficou só com lágrimas. Todas essas orações chegaram, todas foram recebidas, todas estão sendo respondidas. Eu prometo a você que a situação que parece impossível não está fora do alcance de Deus. Não existe dívida grande o suficiente para que a provisão divina não alcance. Não existe doença grave o suficiente para que a cura de Deus não possa tocar. Não existe relacionamento destruído o suficiente para que a restauração seja impossível. Não existe coração partido de um jeito que o amor de Deus não possa recompor. O que parece impossível para os homens é absolutamente possível para Deus. E eu, como sua mãe, intercedo por você diante dele todos os dias. Eu prometo a você que o sofrimento que você viveu não foi em vão. Cada dor que você atravessou, cada noite que você passou acordado, sem saber como ia pagar as contas, cada lágrima que você derramou achando que não adiantava, cada momento em que você achou que estava no fim, tudo isso foi registrado, tudo isso foi visto, e tudo isso está sendo transformado em força, em testemunho, em capacidade de ajudar outros que vão passar pelo que você passou. A sua dor tem um propósito, a sua história tem um sentido, e o capítulo mais bonito ainda está por vir. Eu prometo a você que esta noite pode ser o começo de uma nova fase. Não porque as circunstâncias vão mudar magicamente enquanto você dorme, mas porque você vai dormir diferente. Vai dormir com a certeza de que não está sozinho. Vai dormir com a proteção da minha mão sobre a sua vida. Vai dormir com a fé renovada de que o amanhã pode ser diferente de hoje. E quando você acorda com essa fé, você age diferente. E quando você age diferente, os resultados começam a mudar. Eu prometo a você que as correntes serão quebradas. Podem não cair todas de uma vez, mas uma a uma.
À medida que você persevera na oração e caminha em fé, os elos vão cedendo, a liberdade vai chegando. E o dia em que você vai olhar para trás e não reconhecer mais a pessoa que era, porque a pessoa que você vai se tornar vai ser tão diferente, tão mais leve, tão mais livre, tão mais abençoada, que a transformação vai ser evidente para todo mundo ao redor. Eu prometo a você que o inimigo já perdeu. Ele pode fazer barulho, pode tentar intimidar, pode colocar obstáculos, mas ele já perdeu, porque Deus já declarou vitória sobre a sua vida. E nada e ninguém tem poder para revogar o que Deus declarou, nem o tamanho das suas dívidas, nem o peso dos seus erros, nem a intensidade das suas dores. A vitória já foi decretada. O que você precisa fazer é caminhar em direção a ela. E a última promessa que eu faço a você, meu filho, minha filha, é esta: eu não vou desistir de você. Nunca desisti. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando você duvidou, mesmo quando você parou de rezar, mesmo quando você achou que não merecia ser amado, eu estava lá, velando, intercedendo, esperando. Porque uma mãe não desiste do filho, jamais. E eu sou sua mãe para sempre. Agora eu preciso te pedir algo em troca dessa promessa. Não é muito. Eu te peço que não deixe essa noite passar sem agir, que você faça uma oração, mesmo que pequena, que você dê um passo de fé, mesmo que pequeno, que você escolha acreditar, mesmo que a fé esteja tremendo, porque esse passo, por menor que seja, é suficiente para que eu possa agir. E para te ajudar nesse próximo passo, eu tenho algo muito especial para te oferecer. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Escreva nos comentários: eu recebo essa promessa. Obrigado, Mãe Maria. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao final dessa mensagem, mas o começo da sua transformação está só começando. Tudo o que foi dito aqui hoje não foi por acaso, foi planejado, foi preparado, foi entregue no momento certo para a pessoa certa, que é você. Você veio até aqui hoje porque estava pronto. Pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para receber. E eu estou orgulhosa de você por ter ficado até o final, porque muita gente desiste no meio do caminho, mas você não desistiu. Agora eu vou te pedir 3 coisas antes de você fechar esse vídeo. A primeira, curta esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir o que você ouviu hoje. Pode ser que seu curtir seja o que vai fazer essa mensagem chegar até alguém que está no fundo do poço esta noite. A segunda, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem dentro da sua família está precisando ouvir isso. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, sua irmã, um amigo próximo. Compartilha agora. Seja o instrumento que eu vou usar para alcançar quem você ama. A terceira, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque eu tenho muito mais para te falar. Tem mensagem que está sendo preparada, palavras que estão sendo organizadas,
revelações que estão vindo e eu não quero que você perca nenhuma delas. E por último, o próximo vídeo já está esperando por você na tela. Clica nele agora, porque a mensagem que está lá foi preparada para dar continuidade ao que você ouviu hoje. A sua jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Cuida-se, ora, acredita e nunca esqueça, você nunca está sozinho. Com todo o amor do meu coração, Maria, sua mãe, meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas o começo da sua transformação está só começando. Tudo o que foi dito aqui hoje não foi por acaso, foi planejado, foi preparado, foi entregue no momento certo, para a pessoa certa, que é você. Você veio até aqui hoje porque estava pronto, pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para receber. E eu estou orgulhosa de você por ter ficado até o final, porque muita gente desiste no meio do caminho, mas você não desistiu. Agora eu vou te pedir 3 coisas antes de você fechar esse vídeo. A primeira, curta esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir o que você ouviu hoje. Pode ser que seu curtir seja o que vai fazer essa mensagem chegar até alguém que está no fundo do poço esta noite. A segunda, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem dentro da sua família está precisando ouvir isso. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, sua irmã, um amigo próximo. Compartilha agora. Seja o instrumento que eu vou usar para alcançar quem você ama. A terceira, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, porque eu tenho muito mais para te falar. Tem mensagem que está sendo preparada, palavras que estão sendo organizadas, revelações que estão vindo, e eu não quero que você perca nenhuma delas. E por último, o próximo vídeo já está esperando por você na tela. Clica nele agora, porque a mensagem que está lá foi preparada para dar continuidade ao que você ouviu hoje. A sua jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Cuida-se. Ora, acredita e nunca esqueça, você nunca está sozinho. Com todo o amor do meu coração, Maria, sua mãe,